Eles não apenas estão espionando os humanos de cima, mas também os alienígenas têm vivido entre nós. Esses incontáveis avistamentos e numerosos pontos provam meu ponto de vista, sejam eles naves alienígenas ou os próprios alienígenas. Aqui estão os momentos chocantes em que a câmera capturou intrusos sorrateiros que ninguém deveria ver. Se você sente aquela centelha de intriga e paixão por descobrir coisas incríveis, inscreva-se em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Vamos começar. Número 1. Esqueleto. Na densa floresta tropical da Sibéria, um explorador descobriu um esqueleto durante sua viagem. O minúsculo esqueleto humanoide estava perfeitamente preservado, imóvel entre as rochas. Sentindo um misto de curiosidade e medo, o explorador usou uma vara para mover suavemente o esqueleto, com medo de tocá-lo com as mãos. Depois de examiná-lo de perto, ele se perguntou se poderia ser um alienígena de séculos atrás que veio à Terra e nunca mais retornou. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe um comentário abaixo. Número 2. Antigo encontro alienígena. Recentemente, um alienígena foi descoberto por um explorador e levado ao laboratório para exame. Parecia que a criatura era muito velha. O alienígena cor de areia não tinha cabelo, tinha um crânio pequeno e um corpo extremamente fraco. Seu crânio lembrava o dos humanos, mas seu corpo era como o dos alienígenas. Apesar da idade, ele parecia agarrado à vida. Sua presença era um lembrete arrepiante do lado assustador do mundo oculto e de uma longa lista de perguntas sem resposta. Número 3. Alienígena estranho. Um grupo de turistas encontrou algo muito estranho, diferente de tudo que já haviam visto. A criatura parecia ser feita de casca de árvore, com membros estranhamente curvados que não pareciam naturais. Era tão estranho que parecia vir de outro planeta. Os turistas ficaram ao mesmo tempo entusiasmados e assustados ao tocá-lo e examiná-lo, tentando entender o que era. Mas não importa o quanto tentassem, não conseguiam descobrir. Oh meu Deus, parece muito estranho. Isso não é bizarro? Número 4. Despertar alienígena. Um grupo de amigos estava na floresta quando ouviram barulhos estranhos vindos de uma caverna próxima. Intrigados, eles decidiram investigar. Para sua surpresa, eles encontraram um alienígena deitado dentro da caverna, que parecia estar lutando. A princípio pensaram que não tinha vida, mas depois o alienígena abriu os olhos por um momento. Completamente incrédulos, os amigos ficaram com tanto medo que saíram rapidamente da caverna e relataram o que viram às autoridades. Infelizmente, não houve notícias sobre o alienígena desde então, o que nos faz pensar se o governo está escondendo a verdade de todos. Número 5. Descoberta à meia-noite. Tarde da noite, um médico que voltava para casa após um longo turno fez uma descoberta incrível. Um alienígena fraco e lutando estava caído no chão. Sua pele pálida e respiração irregular não se pareciam com nada que eu já tivesse visto antes. Agindo rapidamente, ele levou o alienígena para sua clínica. Sob a luz fraca, ele colocou-o na mesa de exame, seu formato estranho lançando sombras perturbadoras. Ao examinar suas feições incomuns, ele notou algo perturbador. Marcas em seu corpo que pareciam estar ligadas à sua jornada até aqui. Quais eram essas marcas? E por que esse alienígena veio à Terra? Até agora não há respostas. Número 6. Descoberta alienígena. Imagine tropeçar em um alienígena de verdade bem aqui entre nós. Difícil de acreditar, certo? Bem, foi exatamente isso que aconteceu quando uma frágil criatura alienígena foi descoberta e levada para um laboratório. E deixe-me dizer, este não foi o seu avistamento alienígena habitual. Este ser mal conseguia ficar de pé, com um corpo tão ossudo e magro que parecia que faltava pele. Seu crânio tinha 2 aberturas ocas nas laterais, o que o tornava ainda mais perturbador. A criatura foi levada às pressas para um hospital onde os médicos fizeram o possível para examiná-la. Olhando mais de perto, notaram algo estranho. Marcas recentes em seu crânio, quase como se ela tivesse passado por algo intenso antes de chegar aqui. Ele poderia estar com problemas ou talvez precisando fugir. Número 7. Cor estranha de osso. Cientistas encontraram 2 alienígenas enquanto investigavam um local. Os pesquisadores os levaram ao laboratório.
Essas figuras ósseas estavam na frente deles. Todos no laboratório se reuniram em torno deles, pois parecia tão irreal. Seus corpos pareciam quase esqueléticos, sem pele, e suas cabeças desproporcionalmente grandes pareciam grandes demais para seus pequenos corpos. Eles tinham olhos grandes e escuros e feições fracas. Um dos alienígenas estava lutando para respirar, sua respiração pesada enchendo a sala. Ele estava doente ou havia algo mais acontecendo? Honestamente, se eu estivesse lá, teria saído daquele laboratório num piscar de olhos. Número 8. Imagens alienígenas vazadas. Durante anos, vídeos de alienígenas apareceram online, mas é difícil dizer quais são reais e quais são apenas truques. Um vídeo mostra um alienígena deitado em uma maca, enquanto um médico o examina com um estetoscópio. O alienígena parece fraco, com narinas estranhas e sem orelhas, eu poderia ouvir. Ele parece confuso, tentando falar como se quisesse se comunicar, imaginando onde está e o que está acontecendo. A filmagem, quando vazou online, fez as pessoas especularem. Muitos alegaram que o governo poderia estar envolvido, tentando esconder a verdade ou evitar o caos que poderia surgir ao partilhá-la. Número 9. Entrevista alienígena. Você já ouviu falar de uma entrevista com um alienígena? Sim, um alienígena. Uma entrevista secreta ocorreu dentro da Área 51 com um extraterrestre conhecido como EBE-2, conduzida por militares. Neste vídeo, o alienígena aparece com características incomuns enquanto uma equipe de militares tenta se comunicar com ele. As filmagens terminam abruptamente aqui e ninguém sabe por que essa interação ocorreu e quais segredos o governo pode estar guardando. Número 10. Esqueleto branco. Oh, meu Deus, o que é isso? Acho que é isso que acontece com corpos alienígenas depois de 10 dias. Alguns arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente enquanto escavavam. Quando viram alguns ossos brancos saindo do solo, o que eles encontraram foi um esqueleto branco enterrado, estranhamente posicionado, com mãos e pés palmados e um corpo ossudo e superfino. O homem tirou a poeira para ver se era mesmo um esqueleto ou um brinquedo antigo que havia sido enterrado. Sinceramente, pessoal, olhando para esse esqueleto, estou completamente convencido de que são restos alienígenas. Sua aparência incomum fazia com que parecesse quase de outro mundo. Número 11. Corpo estranho na floresta. Um grupo de homens armados tropeçou em algo que nunca tinham visto antes na floresta. A criatura ficou imóvel. Sua pele tinha uma estranha cor verde acinzentada com linhas pretas. Parecia que este pobre ser havia sido abandonado para sobreviver na terra. Os homens armados então contataram as autoridades e o entregaram ao governo. Mas, surpreendentemente, nenhuma notícia oficial sobre esse outro mundo foi seguida. Número 12. Mistério congelado. Um vídeo chocante surgiu online mostrando o que parece ser um alienígena suspenso por cabos, possivelmente passando por experimentos severos. Parecia sem vida, quase como plástico, como se estivesse congelado ou preservado. Quando esta gravação vazou, inúmeras questões foram levantadas, mas ninguém assumiu a responsabilidade ou revelou onde ela foi gravada. As origens desta estranha descoberta permanecem um mistério, deixando todos na dúvida sobre a verdade perturbadora por trás do destino deste alienígena. Número 13. Segredo da múmia amarrada. Encontrar uma múmia é sempre emocionante, mas descobrir uma assim é algo completamente diferente. Arqueólogos no Peru desenterraram uma múmia masculina enrolada em uma corda e enrolada em posição fetal. Suas mãos cobriram quase completamente o rosto. Embora não esteja claro o que exatamente aconteceu, os especialistas acreditam que ele pode ter tido um fim trágico, razão pela qual suas mãos escondiam seu rosto. Acredita-se que esta múmia tenha mais de 800 anos, o que torna a descoberta ainda mais surpreendente. Número 14. Alienígena no quintal.
Um vídeo aterrorizante se tornou viral, mostrando uma criatura parecida com um alienígena em uma câmera de segurança de quintal. Tinha uma estranha mistura de características humanas e alienígenas e movia-se com cuidado, como se estivesse procurando alguma coisa. Seus longos membros e olhos brilhantes o tornavam ainda mais perturbador, deixando os espectadores desconfortáveis. O proprietário que descobriu a gravação ficou assustado e confuso sobre o motivo pelo qual esse ser alienígena estava em seu quintal. O vídeo rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando discussões sobre o que a criatura poderia estar procurando, o que você estava procurando e por que apareceu. Até agora não há resposta. Número 15. Esqueleto com cabeça cônica. Um esqueleto completo com um crânio incomum em forma de cone foi descoberto na área arqueológica de Arca, na Rússia. Imagine se deparar com um esqueleto com crânio em formato de cone. Bastante estranho, certo? No sítio arqueológico chileno, na Rússia, os cientistas descobriram um esqueleto de 2.000 anos com este formato incomum de crânio. Os restos mortais foram encontrados em um assentamento de 4.000 anos ligado aos sármatas, uma antiga tribo que se acredita ter vindo da região da atual Ucrânia. Durante anos, os pesquisadores se perguntaram sobre o mistério por trás de seu crânio em forma de cone. Recentemente, descobriram o motivo. Foi intencionalmente modelado desta forma como parte de uma tradição onde as cabeças eram amarradas com cordas, uma prática pensada para preservar o corpo mesmo após a morte. Número 16. OVNI desaparecendo. Neste vídeo, uma nave alienígena cruzava o céu com um avião voando ao lado, deixando todos se perguntando o que estava acontecendo e por que estava ali. Essa visão deixou as pessoas surpresas e assustadas ao perceberem que poderiam estar vendo algo de outro mundo, movendo-se mais rápido do que qualquer coisa que haviam testemunhado antes. Parecia que um avião perseguia o navio, lutando para acompanhá-lo. Os que estavam abaixo não podiam acreditar no que viam, cativados pelo formato estranho da nave espacial e pela cena incrível que ocorria logo acima deles. Número 17. Besouro Longhorn. Quem sabe quantas espécies desconhecidas ainda estão em evolução neste planeta, levando-nos a pensar que poderiam ser de outro mundo? Recentemente, um besouro Longhorn preto metálico foi descoberto em uma floresta em Gana. Este besouro era maior do que qualquer inseto típico e seu zumbido era como o das abelhas. Neste vídeo, ele foi visto sentado dentro de um tronco de árvore e comendo lenha. O cara que capturou esta filmagem está convencido de que é um alienígena e acho que ele pode estar certo. Número 18. Enigma celestial. Durante uma patrulha de rotina, a tripulação de um helicóptero militar avistou algo incomum. Um objeto voador movendo-se a uma velocidade incrível. Ele se movia de uma maneira que nenhuma aeronave normal conseguiria, girando e girando inesperadamente. À medida que o helicóptero se aproximava para olhar mais de perto, o OVNI desapareceu em um clarão de luz brilhante, deixando apenas nuvens rodopiantes em seu rastro. A tripulação ficou chocada, olhando o céu sem acreditar, perguntando-se o que tinham acabado de ver e como havia desaparecido tão repentinamente. Eles não conseguiam afastar a sensação de que haviam encontrado algo verdadeiramente extraordinário naquele dia. Número 19. Alienígena na floresta. Numa noite escura, um viajante decidiu explorar as profundezas da floresta em busca de aventura. Depois de montar acampamento e se preparar para descansar, ele de repente ouviu um som estranho, como passos farfalhantes em folhas secas. O medo rapidamente o envolveu e ele ligou nervosamente a lanterna no escuro. Para sua surpresa, ele viu algo que nunca esperava. Uma pequena criatura cinzenta com uma grande cabeça redonda e membros finos. Era um alienígena. O viajante congelou de medo. Seu coração batia forte enquanto olhava para a criatura. Então, tão rapidamente quanto apareceu, o alienígena desapareceu na escuridão, deixando o viajante aterrorizado. Número 20. Alienígena dentro do shopping tarde da noite. Uma câmera CCTV em um shopping center capturou algo assustador. A gravação revelou uma figura estranha movendo-se pelos corredores vazios. Tinha um corpo humanoide, mas era todo cinza com olhos vazios.
Enquanto ele se movia silenciosamente, o brilho habitual do shopping pareceu desaparecer, criando uma atmosfera intensa. Imagens de segurança mostraram que ele parou em vários pontos. Pela manhã, a figura misteriosa havia desaparecido, deixando para trás apenas a perturbadora gravação, número 21, Água Viva Enigmática. Num laboratório alienígena escondido, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Uma estranha criatura preto-acinzentada, diferente de tudo visto antes. Com a forma de uma água-viva, sua pele parecia bolhas e tinha vários olhos que podiam abrir todos de uma vez ou se mover a cada giro. Enquanto estudavam esta estranha forma de vida, os pesquisadores se perguntaram quantas espécies exóticas poderiam existir além do que poderiam imaginar. Número 22. O intruso silencioso. O que você faria se uma figura assustadora aparecesse de repente em seu quarto? Neste vídeo, um humanoide pequeno e magro desliza lentamente por uma porta aberta e quase não produz nenhum som. Aos poucos, ele se aproxima, revelando primeiro a perna fina, depois a cabeça oval e, por fim, todo o corpo. Parece exatamente com os alienígenas sobre os quais ouvimos falar nas histórias. Para muitas pessoas, ver esses alienígenas não é apenas uma experiência única. É um mistério que começa na infância e continua voltando para assombrá-los. Você seria corajoso o suficiente para ficar? Número 23. Figura estranha na janela. Neste vídeo, uma figura estranha aparece na janela do corredor e seu rosto é diferente de tudo que já vimos antes. Ele parece um alienígena de pele clara e olhos enormes que mostram desespero sob o luar. Ele vagou, parecendo perdido e procurando um lugar seguro para se esconder, movia-se silenciosamente, quase como se pedisse ajuda num mundo que lhe parecia tão estranho. Você não podia deixar de se perguntar o que ele precisava, abrigo, assistência, ou talvez ele tivesse algum negócio assustador para resolver? De qualquer forma, esta gravação me fez perceber que os humanos não estão sozinhos, mesmo quando assim parece. O que você acha que ele estava procurando? Número 24. Alienígena na estrada. Este vídeo compartilhado online rapidamente se tornou viral, mostrando algo incrível em uma estrada tranquila. Um grupo de amigos estava caminhando na floresta quando se deparou com uma figura alienígena sentada no meio da estrada. Tinha cerca de 1,5 metro de altura, membros estranhos e olhos brilhantes que deixavam claro que não era humano. O que realmente os impressionou foi como essa figura assustadora parecia perdida, como se tivesse sido deixada para trás enquanto seus companheiros voltavam para casa. Os amigos ficaram claramente assustados com a presença dele, então decidiram deixar o local o mais rápido possível. Honestamente, foi provavelmente a melhor escolha que poderiam ter feito. Quem sabe o que poderia ter acontecido se eles tivessem ficado? Número 25. Aterrissagem de OVNI. Você já imaginou um OVNI caindo? Um vídeo gravado recentemente mostra um OVNI caindo do céu cercado por chamas. Enquanto descia, alienígenas foram vistos fugindo da nave danificada tentando escapar. Eles correram, parecendo assustados e ansiosos. A cena era confusa enquanto eles tentavam se salvar da destruição. Alguns tropeçaram nos escombros, mas continuaram correndo. O OVNI foi completamente danificado. E a fuga dos alienígenas foi frenética. E como não houve declarações oficiais, as pessoas acreditam que poderá ser um incidente real que o governo está a tentar encobrir. Número 26. Jovem alienígena. Em um laboratório remoto e abandonado, os cientistas descobriram um pequeno ser que se assemelhava a uma criança humana em tamanho e choro. Sua pele morena e feições alienígenas o diferenciavam. Com uma cabeça de formato estranho. Enquanto ele chorava, seu som sobrenatural ecoou pelo laboratório. Essa gravação, quando vazou, surpreendeu a todos. Um achado raro que misturou o familiar com o desconhecido de uma forma verdadeiramente surpreendente. O que poderia ser mais surpreendente do que descobrir um pequeno alienígena? Número 27. Alienígena na floresta.
surgiu um vídeo estranho mostrando um breve encontro nas profundezas de uma floresta. Nesta gravação, no meio de uma floresta tranquila, um homem viu uma figura assustadora parada a poucos metros de distância. O alienígena se virou e correu, desaparecendo entre as árvores. O homem ficou ali, chocado e confuso. Era como se o alienígena não tivesse intenção de interagir. O encontro durou apenas alguns segundos, mas deixou o homem se perguntando por que a criatura havia fugido tão rapidamente. O que ele estava tentando evitar? Talvez ele? Número 28. Sombra no nevoeiro. Neste vídeo, uma sombra moveu-se rapidamente entre as árvores numa floresta densa e enevoada. O que foi? Um alienígena ou algo mais sinistro? Moveu-se tão rápido que desapareceu assim que apareceu. Mas um breve olhar revelou características perturbadoras, como membros longos e olhos brilhantes. A velocidade da criatura deixou apenas dúvidas enquanto desaparecia na escuridão. Já ouvi falar de coisas escondidas na névoa, mas essa sombra parecia diferente, como se estivesse nos observando mais do que nós a observávamos. Número 29. Noite estranha na fazenda. Numa tranquila fazenda de gado, o zelador acordou com barulhos estranhos no meio da noite. Sentindo-se curioso, ele se levantou para investigar. Todos os animais estavam seguros e protegidos em seu celeiro. Então, o que estava fazendo aqueles sons estranhos? Enquanto caminhava na escuridão, de repente ele viu 3 pequenas figuras próximas à cerca. Eles pareciam pequenos alienígenas com olhos brilhantes que brilhavam ao luar. Os pequenos seres pareciam perdidos, mas talvez estivessem apenas explorando. O que diabos eles estavam fazendo em sua fazenda? Número 30. Perseguidor das sombras. Nesta gravação, uma figura sombria observava da varanda da casa. Seus grandes olhos brilhantes percorreram a sala tentando entender o que via. A lama o ajudou a se misturar com a noite. A cada movimento que ele fazia, a tensão aumentava enquanto as pessoas lá dentro permaneciam alheias ao estranho observador do lado de fora. Se eu tivesse visto aqueles olhos brilhantes me encarando, teria trancado todas as portas e janelas, mas isso realmente o impediria de entrar? Número 31. Crânio alienígena. Em um local de escavação há muito abandonado, um explorador encontrou um enorme crânio alienígena verde. A parte de trás do crânio tinha um símbolo estranho que parecia vir de outro mundo. Embora estivesse quase intacto, tinha muitas rachaduras que mostravam sua idade. O explorador sentiu uma onda de excitação ao perceber que estava vendo algo de um passado distante. Esta descoberta sugeriu que havia uma civilização misteriosa muito além da nossa. Eles não puderam deixar de se perguntar quais segredos essa civilização alienígena poderia ter guardado e que outras surpresas o local ainda poderia estar escondendo. Número 32. Esqueleto do Atacama. O esqueleto do Atacama definitivamente parece um alienígena. Tem 15 centímetros de comprimento e uma estranha cabeça bulbosa. Poderia este pequeno esqueleto ser prova de algo de outro mundo? Medindo apenas 15 centímetros, é de cor marrom escura e possui um crânio bulboso que constitui a maior parte de seu corpo. Curiosamente, ele possui apenas 10 costelas, em vez das 12 habituais encontradas nos humanos. Em 2013, os cientistas de Stanford sequenciaram o seu genoma, descobrindo 64 novas mutações nunca antes vistas. Essas alterações afetam o crescimento e a estrutura óssea, explicando seu formato estranho. No entanto, apesar da sua aparência incomum, o mistério permanece. Como algo tão humano poderia parecer tão estranho? O facto é que estas mutações nos são totalmente estranhas. Não os vimos antes em humanos. Número 33. Luz brilhante. Algo realmente estranho aconteceu. Um enorme OVNI apareceu flutuando no céu. Era enorme e brilhante, brilhando com uma luz azul brilhante que iluminava as nuvens e o solo abaixo. Ele se movia lentamente, como se estivesse observando tudo ao seu redor. Então, simplesmente assim, ele desapareceu. Desde aquele dia, os moradores locais estão assustados, preocupados com a possibilidade de alienígenas tomarem conta de sua área. Número 34. Figura humanoide levitando. Uma figura de aproximadamente 1,5 metros de altura foi vista flutuando alto no céu.
Não tinha asas, não fazia barulho, apenas flutuava ali. Ela parecia humana, mas algo parecia diferente. De baixo, as pessoas só conseguiam distinguir uma forma escura movendo-se suavemente contra as nuvens. Uma multidão se reuniu, olhando para cima com uma mistura de curiosidade e espanto. Esta figura não caiu nem voou como um pássaro ou um avião. Simplesmente deslizou sem peso e calmamente, quase como se desafiasse a própria gravidade. As pessoas ficaram se perguntando se isso era algum tipo de tecnologia avançada ou talvez algo de outro mundo. Número 35. Avistamento de OVNI em Chennai. O que poderia ser mais surpreendente do que um flash repentino no céu? Em 19 de agosto de 2024, um OVNI brilhante iluminou os céus de Chennai, na Índia, chamando a atenção de todos. À medida que o sol se punha, o OVNI deslizou silenciosamente pelo céu, mudando de cores e formas. Ele flutuou por um momento antes de disparar para cima e desaparecer. A estranha visão deixou toda a cidade em estado de choque, imaginando o que exatamente havia visitado seus céus. Número 36. Reunião diurna. No alto das montanhas, um estranho dirigível apareceu sem luzes, o que não é o que as pessoas geralmente esperam deste tipo de navio. Sua aparição em plena luz do dia parecia um sinal de problema. A aeronave estava completamente silenciosa, muito diferente do que todos imaginavam. Os espectadores ficaram confusos com esta visão estranha, perguntando-se se o OVNI havia se perdido no caminho para casa ou se era um aviso de algo mais aterrorizante. Número 37. OVNI na Antártica. O que isso terá a ver com todas as outras peças que continuam surgindo? Pode haver algo arqueológico na Antártica. Durante uma missão nas montanhas transantárticas, uma tripulação viu objetos voadores brilhantes movendo-se rapidamente entre os picos. A excitação deles rapidamente se transformou em medo quando encontraram um buraco enorme e estranho no gelo que danificou seu equipamento. Após uma rápida emergência médica, autoridades misteriosas os alertaram para nunca mais sobrevoarem o buraco ou falarem sobre isso novamente. Isto traz à mente as histórias do contra-almirante Byrd, que falou sobre um mundo subterrâneo no Polo Sul e levou a ideias sobre um ponto de entrada controlado para alienígenas. O Polo Sul é algum tipo de zona de entrada extraterrestre, algum tipo de portal tão importante que tem de ser controlado pelos militares? Número 38. Segredos do deserto. Homens armados tropeçaram em um misterioso OVNI, cuja superfície metálica brilhava sob o sol escaldante. Para investigar, eles enviaram um helicóptero para circundar a espaçonave e obter uma visão melhor. À medida que o helicóptero se aproximava, as figuras alienígenas tornaram-se mais claras e a excitação dos homens rapidamente se transformou em medo. O OVNI moveu-se silenciosamente, deixando-os tensos e cheios de desconforto. Algo no encontro pareceu perturbador, como se os alienígenas tivessem vindo com um propósito que ainda não estava claro. Número 39. Luzes de Nevada. À medida que a noite caía sobre a paisagem desolada, estranhos orbes luminosos começaram a aparecer, movendo-se e mudando no céu escuro. Testemunhas viram esses fenômenos aéreos não identificados, UAP, brilhando e piscando perto da infame base militar. Essas luzes misteriosas, brilhando com um brilho extraordinário, moviam-se de maneiras que não faziam sentido. O deserto estava cheio de rumores de uma presença desconhecida, deixando todos se perguntando sobre os segredos que essas luzes poderiam revelar. Número 40. OVNI nas nuvens. Uma câmera na janela de um avião capturou um misterioso OVNI zigue-zagueando pelas nuvens, no alto do céu. Ele se movia tão rápido que parecia estar se escondendo do mundo. À medida que o sol ficava mais brilhante, em apenas alguns segundos, o OVNI ficou borrado e desapareceu na distância. Esse breve vislumbre deixou as pessoas com dúvidas. Para onde ele estava indo e por que tanta pressa? A história desta rápida chegada permaneceu um segredo nas nuvens. Número 41. Mistério OVNI. Poderia algo comum esconder algo extraordinário?
Num dia claro e nublado, um parque abandonado, geralmente silencioso e esquecido, tornou-se palco de um estranho acontecimento. Um enorme navio misterioso pairava logo acima dos antigos balanços. Sua superfície brilhava suavemente, lançando reflexos no chão. Depois de alguns momentos de mudança de luzes e movimentos silenciosos, a nave disparou e desapareceu nas nuvens. Só assim, o parque ficou quieto novamente, deixando apenas perguntas e uma sensação de admiração sobre o que acabara de acontecer. Número 42. O Segredo do Céu. Você não vai acreditar. Esta poderia ser a melhor filmagem de OVNI já capturada de um avião. No alto do céu, o vídeo mostra um OVNI brilhante iluminando o vasto azul. É incrível! O navio desliza suavemente entre as nuvens e, quando você pensa que já viu tudo, ele desaparece no céu sem fim. Os espectadores estão entusiasmados, adivinhando que poderia ser uma tecnologia militar secreta ou algo muito mais misterioso. Esta gravação deixou todos se perguntando que coisas incríveis poderiam estar esperando para serem descobertas. Número 43. Acobertamento de OVNIs. Neste vídeo, um OVNI foi visto em cima de um caminhão-plataforma, totalmente coberto por uma lona. Foi visto em uma estrada tranquila e muitas pessoas não puderam deixar de olhar para a estranha carga. O OVNI estava bem embrulhado, escondendo o que realmente era, o que gerou todo tipo de boatos. O caminhão foi levado às pressas para uma base militar segura, onde foi escondido, encontrado em uma área remota desértica. Ninguém sabe realmente o que é o OVNI ou por que estava lá. Número 44. Amanhecer do desconhecido. Quando o sol começou a nascer, um OVNI brilhante apareceu atrás da montanha. Sua luz forte brilhava no céu escuro, iluminando a neblina da manhã. O OVNI flutuou silenciosamente, lançando longas sombras no chão. As pessoas assistiram com espanto, cativadas por esta visão estranha. Então, tão rapidamente quanto apareceu, o OVNI disparou para o céu, desaparecendo na luz do dia. A multidão ficou em silêncio, cada pessoa maravilhada com o que acabara de testemunhar, sabendo que nunca esqueceriam esse momento incrível. Chegamos ao final do vídeo. Você acha que todos esses avistamentos e encontros com alienígenas poderiam ser explicados de alguma forma que não estamos considerando ou ignoramos sua complexidade? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e certifique-se de se inscrever para obter mais conteúdo fascinante e emocionante. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.